Lendo a palavra bíblica do livro de Deuteronômio, leremos o capítulo 17. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, dá-nos a compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha casa estejamos mais e mais íntimos com o teu amor, favor e poder. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua palavra é farta, Senhor. Entre ela existe, ensina a criança no caminho que deve andar e ao crescer não se desviará dele. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, ó Pai. Continua conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pois bem, temos no capítulo 17, 19 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem e a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás, até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for difícil demais, em juízo, entre caso de homicídio, e de demanda, e de violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo que te ensinarem, segundo o mandado da lei que te ensinarem, de acordo com o juízo que te disserem. Farás da sentença que te anunciarem em mão, repetindo o versículo 11 que nos diz: segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá, e eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, com todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino,
Escreverá para si um tratado desta lei, num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no seu reino. De sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Repetindo o último versículo, o versículo 20, que nos diz: Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. De sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Pois bem, por meio desses 20 versículos, nos fala o capítulo 17 sobre o castigo da idolatria, do versículo 1 até o 7º, julgamento de questões difíceis, do 8º versículo até o 13º, a eleição e os deveres de um rei, do 14º até o 20º. Deus é muito claro, prático, objetivo. Neste tempo, havia um povo liberto da escravidão do Egito, advindo cheio de costumes daquela região. E as regras, efetivamente, faziam parte da formação do caráter cristão, da maneira dessas pessoas se identificarem na sua identidade real, aquela que Deus nos deu lá em Gênesis, quando decidiu fazer-nos a sua imagem e semelhança. E até mesmo os reis em seu povo ficava claro a sua ordem em cumprir, conforme nos diz o 20º versículo. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino. Prolongue os dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Estejamos atentos, que toda a sabedoria, a prosperidade, a riqueza existir em nossas vidas vem do amor, favor e poder de Deus. Somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Que Deus a todos abençoe e guarde. Sucesso é o que desejo.